Paz, igreja. Boa noite. Estão bem? Choveu muito? Não? Molhou bastante. Vocês sabiam que, assim, pelo menos a gente vê apenas um relato de Estevão pregando, né, nas Escrituras, né? Lá em Atos capítulo 7, se eu não me engano. E uma vez eu ouvi alguém pregando e falando assim, que Estevão aproveitou a oportunidade que ele teve e jogou uma bazuca de Bíblia para quem estava ouvindo ele. Sabia que eu estou com esse mesmo sentimento hoje? Só que essa mensagem que eu quero trazer para nós hoje, esse título, Sem Protocolos, nós estamos ministrando lá em Castilho, já tem uns 6 cultos. E ano passado eu ministrei ela em um culto só. Eu falo, meu Deus, como é que esse povo ficou na igreja? Um culto só, eu ministrei, joguei tudo assim, igual Estevão. E hoje eu queria fazer a mesma coisa, só que eu sei que eu não vou conseguir. E aí, sabe, eu quero tentar sair daqui hoje, ô Fernando, tipo, com você, naquela expectativa que você fica tipo assim, nossa, o que será que vinha no próximo capítulo, sabe? Lembra quando você assistia a novela? Aquele gostinho de quero mais. Mas não é quero mais o que eu vou pregar, eu quero mais o que as Escrituras tinham para entregar. Amém? Então vamos lá, vamos tentar ganhar tempo. João capítulo 4. Abra sua Bíblia, né? Esqueça da palavra-chave, né? Abra sua Bíblia. João capítulo 4. É um texto que nós conhecemos muito, muito, muito bem, irmãos. Cantamos músicas acerca desse texto. Isso, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim os seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Por enquanto, só até aqui. Vamos tentar. Deixa eu tentar conseguir explicar para você e ministrar os primeiros versículos. Os fariseus, eles estavam ouvindo que Jesus estava fazendo muitas coisas boas. E isso estava despertando nos fariseus revolta, fúria, enfim, inveja, algum sentimento ruim, você pense aí qualquer que seja. O texto diz assim, que eles estavam vendo que Jesus batizava muitas pessoas, só que na verdade eram os discípulos que estavam batizando. Tem um contexto muito abrangente para a gente falar sobre os fariseus, sobre os discípulos. Inclusive sobre os discípulos eu já falei uma outra hora, aqui acredito em 2 ministrações já. Então para a gente ganhar tempo, eu quero pular, vamos para o versículo 3 ali já. Embora Jesus mesmo, assim deixou a Judéia e voltou para a Galileia. É a Vitória que está lá? Vi, coloca aquela imagem que eu te mandei fazer um favor. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Eu queria que você entendesse, visse essa imagem aqui, ó. A Judéia embaixo, Samaria no meio e Galileia lá em cima. E havia uma rixa entre judeus e samaritanos. E os judeus, quando eles precisavam ir para Galileia, eles optavam por dar a volta. Eles preferiam passar pelo Jordão para chegar na Galileia do que fazer o caminho direto. É outro assunto também que eu já tratei aqui, já expliquei. Mas basicamente eles tinham problemas étnicos, religiosos e também culturais. Eles evitavam contato, evitavam o convívio, então tinha essa rixa entre eles. Judeu não pisava em terra samaritana e vice-versa. E o versículo 4, que é um texto que nós conhecemos muito, de João capítulo 4, versículo 4, né? No caminho teve de passar por Samaria. Não sei se você percebeu, os fariseus, eles estão começando a querer tramar alguma coisa contra Jesus. E Jesus,
sabiamente, ouvindo falar do que os fariseus estavam programando fazer contra ele, ele decide ir para Jerusalém, para a Judéia. Ele está na Judéia e decide ir para Galiléia. Então ele está na parte sul, decide ir para a parte norte. Eu quero que você entenda que nós estamos falando do nosso mestre, o Jesus. Ele, ouvindo falar daquilo que os fariseus já estavam comentando, o que ele faz? Ele decide sair da Judéia e ir para a Galiléia. O que isso ensina para nós? Ensina que tem situações que a gente está vendo que vai dar problema, tem situações que a gente está vendo que vai dar ruim, e a gente ainda quer enfrentar. O Cristo viu que não era a hora dele enfrentar problema. Então ele prefere sair do local do problema para ir para o local do propósito, que você vai entender já já. Porque tem muitas brigas que nós, como cristãos, entramos, que nós nem deveríamos ter entrado. E depois colocamos na conta de Deus. Jesus está ensinando para nós que não é para fazer isso. Se ele não faz parte do propósito, não era hora de embate aquela hora. Não era hora de um conflito. E Jesus decide ir para Galiléia. Só que é interessante, eu fico imaginando uma cena, ele olhando para os discípulos e falando, olha, pessoal, não estou a fim de arrumar confusão hoje, porque você sabe que Jesus gostava de arrumar confusão, né? Ele entra no templo quebrando tudo. Ele é esse cara. Os fariseus, então a multidão, ele está pregando para a multidão, os religiosos estão daquele jeito com ele, ele não está nem aí. Ele não está nem aí, as pessoas querem apedrejar ele não está nem aí, ele vai que vai. E ele fala para os discípulos, ó, hoje eu não quero arrumar confusão. Então vamos para Galiléia? Aí os discípulos, demorou, bora. Só que assim, eu estava estudando, é uma cerca de 100 a 150 quilômetros da Judéia para a Galiléia. Era um trecho que eles faziam a pé, não tinha Uber. O Uber talvez eram os camelos, né, os cavalos da época, mas é o que tinha. Então, eles tinham que fazer esse trajeto a pé, no deserto, estradas arenosas, por aí vai. Irmãos, eu fiquei imaginando que hoje a gente não iria com Jesus. Olha essas cadeiras vazias. Não precisou nem de deserto. Você vê? E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim, é o seguinte, nós vamos para Galiléia. E os discípulos, eita, ei Jesus, mas como é que é? Você vai fazer um milagre, a gente vai aparecer lá? Como é que é? Não, vamos para Galiléia. Eu fico imaginando depois de um diálogo ali, eles se convencem, tá bom, bora, demorou. Aí ele fala assim, só que é o seguinte, vamos passar por Samaria. Aí eles, eita. Eu não sei se você sabe, Jesus, se bem que o senhor é um mestre e você é um judeu, mas a gente não pisa em território samaritano. A gente tem problema, é tipo Palmeiras e Corinthians, é Brasil e Argentina. Polícia ladrão, não dá certo. Não dá certo. E Jesus, não. Essa versão NVT está dizendo, teve de passar por Samaria, mas as versões mais antigas você vai achar assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. O contexto da necessidade você sabe, tinha uma mulher que ele ia encontrar lá e a gente vai entrar nessa situação já já. Você está comigo até aqui? Agora vamos para o versículo 5. Chegou ao povoado samaritano chegou ao povoado samaritano de Sicar. Diga assim, Sicar, região de Samaria, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. Diga assim, o poço de Jacó. Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. 7. Pouco tempo depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. 8. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A gente está num contexto agora, de que eles chegam na cidade samaritana chamada Sicar. Eu fico imaginando, entra nessa cena comigo, os discípulos estão andando com Jesus, Jesus fala, olha, eu tenho que passar por Samaria, não tem para onde correr, eles estão andando com Jesus, chegou em Samaria. Mais precisamente agora eles estão numa cidade chamada Sicar. Mais precisamente essa cidade Sicar era onde ficava um poço chamado Poço de Jacó. Tanto judeu quanto samaritano sabem acerca do Poço de Jacó. Os estudos vão dizer que os samaritanos, eles se prenderam à Torá.
aos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós conhecemos, o Pentateuco. Então, já no Pentateuco fala sobre o poço de Jacó. Só que os samaritanos, eles estão acessando esse poço de Jacó quando eles querem. Precisou de água, vou para o poço. Precisou de água, vou para o poço. E volta para a cidade. Só que os judeus da Galileia e lá de Jerusalém, eles não tinham acesso a esse poço. Por quê? Quem sabe por quê? Eu já falei. Porque eles tinham treta. Não conversavam entre si, tinham problemas entre si. O judeu não pisava em território samaritano. Logo, o poço de Jacó para eles estava só aqui na cabeça. Era só história. O tema, não sei se você lembra, chama-se 100 protocolos. Eu já abordei só nesse contexto aqui já abordamos alguns protocolos que Jesus quebrou, principalmente em entrar em Samaria. Agora tem outro aqui. Qual que é esse protocolo que ele está quebrando? Ele está quebrando um protocolo religioso da parte dos judeus, dos discípulos que estavam andando com ele. Porque aquilo que eles antes só ouviam falar, quando a religiosidade se quebra, agora eles podem ver, eles podem contemplar. Vamos lá. Tem coisas que muitas vezes eu e você estamos falando assim, não é de Deus, não está certo. Ou às vezes você fala que até que é de Deus, só que você não tem coragem de acessar. E como que a gente vai acessar? A partir do momento que a gente decidir de fato andar com Jesus. E de repente ele vai levar para lugares que a gente não quer ir. Mas ele quer que a gente veja algumas coisas. Você está preparado para isso? Porque você precisa entender que a história está diante dos olhos deles agora. Aquilo que eles ouviam falar, porque a tradição judaica é os pais contam aos filhos, os filhos contam para os seus filhos, e os filhos vão contando. E isso vai transmitindo geracionalmente. É por isso que a gente fala Deus Abraão, de Isaac e Jacó. Eles sabiam daquele poço. Só que nunca tinha acessado aquele poço. Agora eles estão diante daquele poço. Eles foram comprar comida. Chegou uma mulher samaritana. E aí, Jesus ele usa de uma narrativa, de um argumento, de uma contextualização que muitos coaches usam hoje. E, inclusive, você sabe que a maioria dos coaches, essas pessoas que vendem cursos, principalmente de venda, eles se baseiam nas escrituras. E o que Jesus faz? Jesus toca diretamente na fonte do problema daquela mulher. Porque ela sai do povoado dela, meio-dia, para poder buscar água numa fonte, no poço de Jacó. E Jesus fala o que para ela? Dá água aí. Jesus está quebrando mais um protocolo. Qual protocolo? Primeiro que ele é um homem judeu. Judeu não conversa com mulher em público. Até mesmo com a sua esposa é difícil de conversar. Aquela mulher era samaritana e Jesus sabia. Já não podia estar conversando com ela, ainda mais sozinho, naquele ambiente. E aí ele vai e pede água para ela. E ele começa o diálogo dele assim, olha, me dá água. E a gente vai para o versículo 9. Versículo 9. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus, como é que me pede de água para beber? Calma só um pouquinho. Pode parecer um texto simples, um versículo simples, mas carrega tem muito poder nesse versículo, tem muito protocolo para ser quebrado ali também. Por quê? Quando ela diz assim, você é judeu, duas coisas ela está falando assim, você é homem e você é judeu, você não tinha que estar conversando comigo. Eu sou uma mulher samaritana. A gente vai entrar nesse contexto, mas de repente ela pode estar pensando assim, você é mais um religioso, né? Porque ela olha para as vestes de Jesus e ela reconhece que ele não é um judeu qualquer. Você deve ser só mais um religioso que vai na igreja, mais um desses aí que se aproveita das pessoas, né? Deve ser mais um religioso que quer se aproveitar de mim também, porque não é normal você estar aqui esse horário, conversando comigo ainda que sou uma mulher. E eu não tenho como me defender aqui. Você deve ser mais um que quer se aproveitar de mim. Irmãos, e quantas pessoas nós temos assim dentro da igreja? Que estão se aproximando de outras pessoas, usando inclusive título, tá? Pastor, apóstolo, mestre, querubim, quinta pessoa, quarta pessoa da Trindade, por aí vai. E abusando das pessoas. Eu fico imaginando essa mulher pensando assim, como é que você tem ousadia de falar comigo?
Você deve ser mais um que vai para a igreja, cumpre a sua agenda religiosa da quinta ou do domingo, mas quando sai do culto, até mesmo dentro da igreja, você já está marcando encontro comigo nas redes sociais. Você deve ser só mais um que se aproveitar de mim. Só que não. 10. Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Calma. Eu não sei se você lembra, mas no capítulo 3, Jesus está tendo uma outra conversa que é longa também, com um religioso chamado Nicodemos. Se você for analisar o pano de fundo, os dois Jesus queria convergir no mesmo contexto. Os dois Jesus queria salvar, os dois Jesus queria alcançar. Só que ele está falando com o religioso não entende. E ele está falando com a pecadora agora. E ele fala para ela: se você soubesse o presente que Deus tem para você, e essa fala de Jesus, ela ecoa para nós hoje, irmãos. Se nós soubéssemos o presente que Jesus tem para nós, a gente pararia de ficar gastando tempo com conversas que não edificam nada. A gente pararia de tomar decisões erradas sem consultá-lo primeiro. A gente passaria a ouvi-lo antes de todas as coisas. A gente não iria buscar em outras fontes aquilo que só Ele pode nos dar. Se você soubesse, ao menos, se ao menos você soubesse o presente que Deus tem para você e com quem está falando, é você que me pediria água. Irmãos, Jesus está falando, tem gente, às vezes nós chegamos até Jesus, nós damos ordem para Ele, quando na verdade, Jesus, eu estou aqui para receber o que você tem para me dar. E aí Ele termina falando assim, ó, você me pediria, e eu não negaria água para você, pelo contrário, eu te daria. Mas é que você não entendeu ainda, mas calma, nós estamos em uma construção, Jesus também está trabalhando uma construção aqui. Versículo 11. E ela fala para ele, mas você não tem corda. E o poço é muito fundo. De onde tiraria essa água viva? 12. Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço. Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Olha, lá atrás, você vai ler Gênesis 29, depois Gênesis 33, se eu não me engano. Está falando das terras que Jacó está conquistando. E chega no capítulo 33, salvo engano, é onde ele compra uma terra em Sicar. E não diretamente, as escrituras não dizem que ali ele comprou o poço de Jacó, mas a história diz que certamente ali ou ele comprou o poço, ou ele cavou o poço, mas enfim, aquele ambiente ali fica reconhecido como o poço de Jacó. As pessoas saíam das suas casas, iam até o poço comprar, ou melhor, buscar água. Só que presta atenção, nós estamos falando de séculos, Paulinho, séculos, as pessoas indo buscar água lá. Duas coisas me intrigam. Uma, aí você escolhe, você analisa. A primeira é, por séculos, ninguém mais cavou um poço? Isso fala de nós. Será que nós não estamos bebendo de uma fonte que um dia cavaram para nós, e a gente se acostumou a beber dessa fonte, nunca mais a gente quis saber de outra fonte, e pior ainda, a gente não quer arregaçar as mangas e cavar os poços para nós mesmos? E aí a gente não... Porque não cavamos poços, também não estamos preocupados, esse é outro ponto. Não estamos preocupados em deixar fontes para as próximas gerações. O pastor Michel acabou de falar sobre dízimos e oferta. Se você acha que é só um dinheiro que você traz, você não entendeu ainda o que é cavar poços. Todos os cultos estamos cavando poços. Todos os cultos estamos abrindo novas fontes para saciar a sede de muitas outras pessoas. É muito mais do que só um recurso financeiro. São sementes. Versículo, qual que é agora? 12 nós estávamos, né? Isso, versículo 13 agora, Vitória, por favor. Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. 14, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e dá vida eterna. Olha só.
Eu vou contextualizar de uma forma que fica muito fácil a gente entender. A gente às vezes está procurando saciar a sede em coisas fúteis da vida. Em coisas banais. Essa geração, nós buscamos saciar a sede aqui. Saciar a sede em assuntos do trabalho, saciar a sede em qualquer outro assunto. E não consegue saciar a sede na fonte correta. Tão triste quanto isso é quando nós temos duas fontes. Uma é a Jesus. Só que Jesus é insuficiente, né? E a gente tem que procurar saciar a sede em outras coisas também, porque Jesus não consegue saciar por completo. Eu não entendi. Se for isso uma verdade, nós não entendemos o Evangelho. Porque é Ele quem disse que se nós bebemos da água que Ele tem para dar, nós nunca mais teremos sede. Então, de repente, parece que você está saciando a sua sede em Jesus. Só parece, mas não está. Porque se alguma outra coisa ainda atrai os seus olhares, o seu olhar, não é a fonte de Jesus que você provou. Sinto muito lhe comentar, lhe falar sobre isso, essa verdade. Sabe uma coisa que nós precisamos desconstruir? E eu falo isso porque eu já preguei muito sobre isso, falei isso aqui sábado para os jovens e adolescentes. Nós acostumamos a ouvir e a pregar de que Jesus veio preencher o vazio que tem dentro de nós. Quem já ouviu isso? Jesus veio preencher o vazio que há dentro de nós. Se a gente limita Jesus a preencher esse vazio que há dentro de nós, a gente está dizendo que Ele é muito pequeno, que Ele é muito pouco. Na verdade, não existe um vazio dentro de nós, existe um estrago dentro de nós. Antes de conhecermos Jesus, sabe o que nós éramos? Desgraçados. Todo aquele que não tem a graça de Deus é um desgraçado. Aí você vai falar que Jesus veio preencher um vaziozinho. Se for isso, a gente está falando que a obra da cruz foi pouca. A gente está falando que a obra da redenção foi pouca. A gente está falando que a obra da reconciliação foi pouca. Da justificação foi pouca. O pastor acabou de ministrar um tempo aqui falando sobre salvação. A gente está diminuindo a salvação. Talvez nos falta consciência do que nós somos salvos e por que nós somos salvos. Mas eu te convido a voltar nas mensagens que foram ministradas acerca de salvação sobre isso. Não, Jesus não veio preencher um vaziozinho dentro de nós. Ele veio acabar com a hipocrisia, com as mazelas que havia em nós, para Ele tomar conta da nossa vida. Porque se não fosse assim, não era necessário nós nascermos de novo. Nascer de novo não fala de nascer uma parte, é por completo, é nova criatura, nova mentalidade, uma nova forma de movimentação, uma nova forma de pensar e de agir. É ouvir com os olhos espirituais a voz do Senhor. Próximo versículo. 15, né? Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Vamos lá. Continua aqui, Vitória, por favor. Lá no começo, quando Jesus pede água para ela, você lembra do que ela chama Jesus? Você sendo judeu. Eu enxergo aqui um tom de... Não é um tom de respeito, é um tom de afronta. Mas você sendo judeu, está me pedindo água? Só que agora, a conversa está subindo, o teor, e ela fala para Jesus assim, por favor, Senhor, olha, já começou a ser um pouquinho educada. Por favor, Senhor, então, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Presta atenção, moço. Não parece. Mas tem muitas pessoas que nós conhecemos que elas estão saciando a sede, ou melhor, achando que estão saciando a sede, ou melhor, estão procurando saciar a sede em drogas ainda, em prostituição ainda, em bebidas alcoólicas, em redes sociais. Nunca foi tão vulgar as redes sociais, ou melhor, nunca foi tão vulgar a exposição do corpo, talvez era e a gente não tinha acesso. E elas estão procurando saciar a sede, saciar a atenção, as pessoas hoje querem likes, as pessoas querem curtidas, as pessoas hoje querem engajamento. Só que quando elas colocam a cabeça no travesseiro, elas percebem que essa sede não foi saciada. Por que elas percebem que não foi saciada? Porque no outro dia elas têm que ir lá de novo. No outro dia ela tem que beber de novo, ela tem que fumar de novo, ela tem que cheirar uma cocaína de novo, ela tem que usar um crack de novo. Nunca cessa. Agora, quem prova da água que Jesus dá, meu amigo,
Meu amigo, você não está entendendo. Um dia perguntaram para mim, você já pensou em afastar da igreja, desviar da igreja? Eu falo, nunca. Eu sei de onde ele me tirou e não quero voltar lá nunca mais. Eu sei a pessoa que eu sou sem Jesus, que eu era sem Jesus. Eu não quero ser aquela pessoa nunca mais na minha vida. Mas você não é erro demais. E glória a Deus que eu tenho ele, porque senão eu estava morto. Não sei se você já fez isso, mas vez ou outra eu paro para refletir sobre a minha vida. Eu falo, meu, se não é a graça de Jesus, eu estava morto. Eu não estava aqui para contar história. Eu não quero mais voltar aqui para tirar essa água. E aí Jesus começa a aprofundar um pouco o diálogo, 16. Então vai buscar o seu marido, disse Jesus. 17. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve 5, e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Irmãos, e aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque de repente você pode me interpretar mal. Por muitas vezes você já viu muitas pessoas pregarem que essa mulher era uma mulher adúltera ou até mesmo prostituta, sim ou não? Sim ou não? Só para saber. Ah, tá, beleza. Então, achei que eu não estava criando nada na minha cabeça. Eu também já ouvi, muito. Inclusive, para estudar acerca dessa mensagem, eu assisti pelo menos 6, 7 ministrações e estudei inúmeros artigos que você possa imaginar. Eu posso te dizer que 90% deles, ou melhor, uns 80% deles, falavam acerca de que essa mulher era uma prostituta, era uma mulher adúltera. Mas volta, Vitória, por favor, um versículo. Versículo 17. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. 18. Pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com que você vive agora. Certamente você disse a verdade. Jesus está falando para você, teve 5, o que você tem não é teu agora. Você disse a verdade. Ele, o Cristo, está dizendo que, ou melhor, a Bíblia e o próprio Cristo está dizendo que ela era prostituta? Está dizendo que ela era adúltera? Tá bom. Pastor, então quer dizer que quem pregou isso estava mentindo ou fez por maldade? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o texto não está dizendo isso. Existiam nessa época de Jesus, pelo menos 2 escolas rabínicas que eram muito influentes. Uma era chamada escola de Hillel, diga Hillel. Isso. E a outra chamava a escola de Shammai, diga Shammai. Quem já assistiu The Chosen? Você lembra do Samuel? Eu ensinei o Theo a chamar o Samuel de Samuel. Shammai era outra escola. E Eliel. A escola de Eliel, ela era mais liberal. Acerca do questões do divórcio. Por exemplo, eles usavam como texto, como base, o texto de Deuteronômio 24:1, que falava assim, que se o homem encontrasse alguma coisa indecente na mulher e que não lhe agradasse, ele poderia repudiar essa mulher. Já a escola de Shammai, ela era já mais rigorosa e só aceitava o divórcio se houvesse imoralidade sexual, traição. Tanto é que se você vai lá para o texto de Mateus 19, quando os fariseus estão testando Jesus acerca deste assunto, eles perguntam para Jesus, e aí Jesus, é certo o homem se... como é que fala? Fugiu a palavra? Divorciar da mulher, obrigado. É certo o homem se divorciar da mulher? E o que Jesus fala? Olha, não foi assim que era o propósito original. O propósito original, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, eles se tornariam um só e viveriam. Esse é o propósito. Aí eles dão acho que é a réplica que fala, né? Outra réplica. Eles falam assim, mas então por que Moisés falou que o homem podia dar carta de divórcio? Eles usam agora um profeta, um legislador. E Jesus responde para ele assim, por causa da dureza do coração de vocês. Porque não era para ser assim. Agora, se o homem vai separar da mulher, tem que ser por causa de imoralidade sexual. Você vai ler o texto, vai estar escrito isso. Então, se a gente fosse tentar
e eu não quero que você entenda que é isso, mas se a gente fosse tentar colocar Jesus de um lado das escolas, certamente ele estaria do lado da escola de Shammai, que era mais rigorosa, porque não aceitava o divórcio por qualquer motivo. E quando eu digo qualquer motivo, vamos tentar imaginar qualquer motivo que a escola de Léo pregava. A mulher foi fazer o café e queimou a água. Sabe por que queimou a água do café? Você não entendeu, né? Por isso você não riu. Vamos lá. A mulher foi se arrumar e estava demorando. O cara não gostou. Levou a mulher para comer um lanche. A mulher falou, não quero não. Só que no final ela foi comer o teu. Entendeu? Aí o cara ficava nervoso. O que ele fazia? Ele repudiava essa mulher. A mulher cortou o cabelo, eu não gostei. Ele repudiava essa mulher. Eles usavam um argumento doutrinário da escola de Léo para poder, por qualquer motivo, repudiar a mulher. Você quer ver outra situação? Era caro casar naquela época. A mulher, ela levava o dote dela para o seu marido, para ele ficar responsável por cuidar daquele dote, por ele administrar aquele dote. Só que, quando eles se casavam, e lá na frente o esposo queria se divorciar, ele tinha que devolver o dote e os juros que ele conseguiu arrecadar com aquele dote. Então eles estavam preferindo não casar, não firmar compromisso sério com as mulheres, porque casar estava custando caro, o divórcio mais ainda. Eles estavam pensando mais na parte financeira do que na parte emocional, até das mulheres. Mulher não tinha valor para eles, não era respeitada. Então, por que eu quis fazer esse pano de fundo? Só para você entender. Que pode ser sim que essa mulher era uma prostituta, pode ser sim que ela era uma adúltera, não sei, o texto não diz, mas assim como também não diz que ela era o que eu vou te dizer agora, repudiada várias vezes. Mas eu prefiro ficar com essa versão de que ela é repudiada, porque a Bíblia fala que ela teve 5 maridos. E estava no 6º relacionamento agora. Irmão, essa mulher tinha que ser muito ruim. O cara mandar ela embora, 5 maridos mandar ela embora. Que mulher miserável que era essa, né? Então, a linha de raciocínio que eu carrego é que ela provavelmente devia ter sido repudiada por quaisquer motivos que fosse, por 5 maridos diferentes. E agora o relacionamento que ela estava, como Jesus diz, ela não era casada com aquele homem. Talvez aquele homem não quisesse também assumir aquela mulher publicamente, pela vergonha que pudesse gerar para ele, para a família dele, enfim. E Jesus fala para ela o seguinte: você disse a verdade. Presta muita atenção. João 3, Jesus está falando com Nicodemos, um mestre da lei, um religioso. João 4, Jesus está falando com uma mulher que vamos chamar ela de pecadora, porque é o que ela é. E você quer saber de uma coisa, irmãos? Nós parecemos muito mais com Nicodemos do que com essa mulher. Sabe por quê? Porque essa mulher aceitou transformação. Essa mulher foi sincera diante de Jesus. A gente chega muitas vezes diante de Jesus e não consegue ter a sinceridade que essa mulher teve. A gente tem sinceridade com 1001 pessoas, mas não consegue ter com o Cristo. 19. Vamos lá, primeiro ela chama ele de judeu, daqui a pouco Senhor, e agora o Senhor deve ser. Eu não sei se você sabe, mas biblicamente a Bíblia traz Jesus de forma gradativa para ele se revelando a nós. Assim como isso é muito didático. Jesus está se revelando para aquela mulher gradativamente. Porque toda vez que um homem tem um contato assim, muito forte com Jesus, o que a Bíblia fala que acontece? Os joelhos se dobram, as pessoas caem com seus rostos no chão, porque não conseguem ver tamanha glória. E Jesus está sendo um lorde com essa mulher. Gradativamente ele está se revelando a ela. E agora ela fala: você deve ser um profeta. Porque para falar da minha vida assim como você está começando a falar, não é normal não. 20. Então diga-me, já que é um profeta, sabe o que ela está fazendo, mano? Essa mulher também não é boba. Jesus estava no âmbito pessoal, emocional da vida dela, relacional, e agora ela fazia, tá bom, não quero mais falar sobre meus relacionamentos, agora vamos para o âmbito teológico, que vamos ver se você é um profeta mesmo. Por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração?
Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram. Só para você, eu vou tentar ser o mais breve possível para te explicar isso aqui. Depois que Salomão morre, o reino de Israel é dividido. Aí entra lá reino do norte e reino do sul. O reino do norte fica tendo como capital Samaria, o reino do sul fica tendo como capital Jerusalém. O reino do norte teve diversos reis que desobedeceram, que desagradaram a Deus. E chega uma época que Deus fica muito furioso e permite com que os assírios tomem aquele lugar. E qual que era a cultura dos assírios? Os assírios, eles traziam pessoas de outros povos que eles já tinham tornado cativos e pegavam essa terra, no caso agora, o reino do norte, a parte do norte de Israel. Eles tiram uma parte dessa população e levam para as terras que eles já tinham dominado também. E o que acontece aqui? Uma miscigenação de povos. Só que ainda assim, um povo de Israel que talvez tinha um certo temor ao Senhor, mesmo com diversos problemas, eles fazem do Monte Gerizim um monte de adoração. E ali, de acordo com o que eles acreditam da Torá, ali é o monte certo para adoração. Só que, em outro lado, os judeus do Reino do Sul, porque Davi já tinha ordenado isso, eles fazem de Jerusalém a cidade de adoração. E essa mulher está com uma pergunta de cunho teológico. E aí, onde que é o lugar certo? Vou trazer para os nossos dias, seria tipo assim, tá bom, vamos lá, quem está certo? Os calvinistas ou os arminianistas? Já que você é profeta, quem que está certo? É ser pré, é ser pós, é ser mesotribulacionista? E adoração, me fala aí, tem que ser no sábado ou não? Ela foge de um cunho pessoal, ela traz para um cunho teológico, mas para aquele momento talvez não era a hora. Mas Jesus, ele é um ordem, né? Versículo 21. Jesus respondeu, crê em mim, mulher, está chegando a hora. E eu quero que você entenda aqui, quando ele diz está chegando a hora, ele está prestes a inaugurar um novo formato de culto e de adoração. Está chegando a hora. Eu não vou fazer essa pergunta para você agora, porque está muito nítido já. Mas por muito tempo, alguns de nós, ou se não a maioria, enxergava assim, que nós precisamos adorar a Deus, porque Deus está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sim ou não? Mas, como é que eu vou usar? Primariamente, não é isso que Jesus está dizendo. E eu quero que você preste muita atenção no texto. Está chegando a hora em que já não importará se você adorará o Pai neste monte ou em Jerusalém. 22. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Porque lembra, eles só tinham a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já os judeus, eles sabiam de cor, irmãos, o Antigo Testamento inteiro. Eles sabiam acerca dos profetas, eles sabiam de tudo. Então até mesmo os judeus, na teoria, eles sabiam muito mais do que os samaritanos acerca de adoração, acerca do Deus que eles serviam. Jesus está falando, nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a quem? Quem? Em espírito e em verdade. Quem procura por pessoas que adorem Ele desse modo? Diga, o Pai. Para você pode parecer muito simples o que está escrito no texto, mas não é muito simples, irmãos. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus institui o modelo de oração, quando os discípulos perguntam para ele, me ajuda, ensina a gente a orar. E ele fala, tá bom, quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Posso te ensinar um negócio sobre essa questão de entrar no quarto e fechar a porta? Posso? A gente religiosamente pensa que entrar no quarto e fechar a porta é só você pegar a porta do teu quarto, da sua casa, e fechar a porta e falar, Deus, agora é só eu e você. Não, irmãos. Quantas portas nós precisamos entrar nesses dias, no nosso tempo hoje, para poder ter um tempo a sós com Deus? Você quer ver uma coisa? Você precisa fechar a porta do Instagram, do WhatsApp. Você precisa fechar a porta do seu trabalho. Você precisa fechar a porta das suas preocupações. Porque se eu achar que é só uma porta física, você não entendeu o que Jesus queria com você. Porque você entra no teu quarto com essa porta aberta.
Você está orando, chegou uma mensagem. Epa, peraí, Deus. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar, irmãos, pensar. Eu queria que você pensasse quantas portas não estão abertas. E aí Jesus fala o quê? Quando vocês forem orarem, digam assim: Pai nosso. Para um judeu, ouvir isso é um choque. Porque ele está acostumado a reconhecer o Deus apenas como o Senhor. Mas Deus não é Senhor? É óbvio que Ele é. Mas Jesus está apresentando agora o Pai para os judeus. E isso é um choque para eles. Como assim? Você é homem igual a gente e você está chamando Deus de Pai? É, posso chamá-lo porque eu sou filho. Agora vamos voltar para o texto da mulher samaritana. É Jesus falando para ela assim, ó. O Pai procura por pessoas que o adorem desse modo. Como? Em espírito e em verdade. Agora deixa eu te falar. Aquela mulher estava com esse interesse, irmãos. Se ela não tivesse com esse interesse, ela não perguntaria o lugar certo de adorar. No coração dela, no espírito dela, um desespero. Olha, eu quero adorar. Só que eu aprendi que é no Monte Gerizim. Vocês falam que é em Jerusalém. Eu quero adorar, mas me falam onde é que eu tenho que adorar. Me explica, me ensina, me instrui, porque eu não quero ficar sem adorar. E ele fala para ela assim, ó, o Pai está à procura de pessoas igual você. Só que preste atenção. Por quantos maridos ela foi rejeitada já? Ficou fácil porque eu estava dando sinal para você aqui, né? E o que ela estava não era dela. São 5 figuras masculinas. Homem, eu quero trazer a responsabilidade para nós. Deixa eu contar um breve testemunho aqui. Recentemente uma mulher que ela tem idade para ser minha avó. Tomara que ela não veja isso. Ela tem idade para ser minha avó. Ela foi ofendida pelo neto dela. Ele disse uma palavra que ela não gostou muito, eu nem esqueci a palavra que ele disse para ela. E ela desabafando comigo, conversando. E aí eu olhei para ela e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você não é isso que ele disse. Mas eu só estou falando isso porque foi uma figura masculina que disse isso para você. E eu quero remir esse ambiente, eu quero remir essa fala. Se foi um homem que disse isso para você, eu quero dizer para você, você não é isso. Você é uma filha de Deus, você é abençoada, você é uma mulher muito boa, você é uma mulher abençoadora. Não, e aquela mulher se derramou em prantos. Estou falando isso porque de repente a gente está ofendendo pessoas ao nosso redor, homens, mulheres. Estamos ofendendo até mulheres, seja da casa, do trabalho, onde que for. A gente precisa rever o que nós estamos falando. E se a gente viu alguém fazendo isso, vai lá remir esse lugar, irmãos. A gente não sabe as feridas que estão sendo geradas ali. 5 homens passaram por aquela mulher e o cesto que ela estava não era dela. Sabe o que é isso? Fala de uma rejeição masculina. Aí Jesus vem e fala assim, ó, deixa eu te falar, você foi rejeitada por 6 homens, né? Mas agora tem um homem que está interessado em você, o Pai. Pastor, mas isso é só para as mulheres? Não, é para uma igreja, porque mulher representa igreja na Bíblia. O Pai está à procura de filhos. Não está à procura de qualquer adorador, porque qualquer um ele acha em qualquer lugar, irmãos. Ele está à procura de filhos. E o que o filho faz? O filho faz o que agrada o Pai. E deixa eu te falar, filho não faz por barganha, filho faz porque ama. Dentro da igreja, irmãos, nós temos diversos tipos de adoradores, só que o que mais entristece é que a maioria é servo, é escravo. E não entendeu o que é filho. Sabe por quê? Porque quando você se comporta como um escravo adorador, você vai querer sempre uma recompensa. Quando você se comporta como um filho adorador, você entende que ele já foi a recompensa. E você não precisa buscar, você não quer mais saber de outra coisa. Eu só quero que essa mulher entendeu. Onde que é? E Jesus está falando assim, ó, não importa mais se é em Gerizim, não importa mais se é em Jerusalém. Agora, minha filha, onde você quiser. Onde eu quiser, é onde você quiser. Na rua, sim. No mercado, sim. Na padaria, sim. No meu banheiro, sim. Onde você quiser. Mas eu tenho que estar bem para adorar? Não, você pode estar na sua pior luta, na sua pior vale. Eu vou te reconhecer lá também. Por quê? Porque eu não estou à procura de atores. Eu estou à procura de filhos. Quantos irmãos dentro da igreja estão atuando, achando que estão enganando a Deus? Lá na antiga aliança, tinha alguns protocolos para adorar a Deus. Você quer saber?
Quando o pregador faz uma pergunta e vai aqui, para você responder, entendeu? Você quer saber? Ajuda. Tinha o lugar certo, era no templo. Tinha a pessoa certa, era o sumo sacerdote, ou sacerdote. Tinha o sacrifício certo, que eram os animais que eram oferecidos. O que representa o Cristo é o Cordeiro. E eles zelavam por um dia certo. Quem lembra que dia que era? O sábado. Só que em Jesus tudo isso é completado. Quando a nova aliança começa, se a gente fosse poder contextualizar, pegar um livro bíblico, talvez a gente pegaria o livro a partir de Atos, para começar a nova aliança, ou os finaizinhos dos capítulos de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque a nova aliança, se você não sabe, ou se a gente pudesse falar, o Novo Testamento, ele começa a partir do momento que Jesus morre. O escritor de Hebreus vai dizer que um testamento ele só é válido depois da morte. E aí quando Jesus morre, começa assim, então a nova aliança, começa assim, então, aquilo que muitos de nós denominamos a época da graça. Só que a graça começou lá no Éden, enfim. E Jesus consuma tudo isso. Talvez se a gente pudesse falar de 4 pilares. Porque o sábado não é mais um dia específico. Agora, o sábado, quando eu e você entendemos que o sábado fala do descanso, e ele é o nosso descanso, porque ele fala, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, tome sobre vós o meu jugo. Ele está querendo aliviar a gente do peso. Ele está querendo aliviar a gente de todo o cansaço. Ele está querendo dar descanso para nós. Então ele é nosso descanso. Ele é o sacrifício, ele é o cordeiro que foi sacrificado. Ele é o sumo sacerdote. Ele fala uma vez que, olhando para o templo, né, de Jerusalém, vocês vão destruir, eu vou destruir esse templo e em 3 dias ele será reconstruído. E aí os caras falam, você é doido. Não tem como. Só que a Bíblia fala que ele estava falando desse templo, que era ele mesmo. É por isso que ele pode falar, olha, não é mais em Jerusalém, não é mais em Gerizim, é em qualquer momento, é em qualquer lugar, é em qualquer hora, é no chuveiro chorando, é no carro desesperado, é no salão de cabeleireiro que você não está entendendo nada que está acontecendo, mas ele está falando. É em qualquer ambiente. Vamos continuar? Nem sei onde a gente está. A Vitória sabe. 24, Vitória, por favor. Pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmão, isso aqui é muito forte. Deus é espírito, Deus é santo. E a nossa adoração precisa ser santificada também. A nossa adoração não pode ser reforço. Não pode ser por barganha. Não pode ser por trocas. Não pode ser porque, Deus, olha, eu vou te adorar aqui, sabe? Estou vindo aqui no culto de quinta, porque eu quero que até domingo o Senhor continue me abençoando. Não, não é sobre isso. Se a nossa mente ainda está assim, a gente não entendeu ainda a como nos comportar como filhos adoradores. 25. A mulher diz, eu sei, isso aqui é muito forte. Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. E quando vier, nos explicará tudo. Irmãos, vamos lá de novo, recapitulando. Você é um judeu. Daqui a pouco é o Senhor. Daqui a pouco vejo que é profeta. E essa revelação de Jesus vai sendo gradativamente. E o versículo 26. O versículo 25 ela está falando assim, eu sei que quando o Messias vier, vai explicar tudo para nós. E Jesus fala para ela, sou eu o que fala com você. Mas para ficar ainda mais forte esse entendimento para nós, pastor Ney, as traduções mais antigas também, normalmente as Almeidas, mais revisadas assim, elas dizem assim, eu sou o que fala com você. Aí você fala assim, mas o que tem a ver ele falar que ele é aquele que fala com ela? Irmãos, assim como Jesus, quando fazem os discípulos chegar diante do poço de Jacó e eles têm um conflito histórico, Jesus está levando essa mulher a ter um conflito histórico também agora. Ele diz para ela assim, eu sou. Você ouviu falar, hoje tem uma palavra que é muito usada nos nossos dias, chamada assim, gatilho. Já ouviu falar? Quando você está, sei lá, num diálogo com alguém, ou você vê alguma situação, aí
aciona um gatilho em você, você lembra de alguma coisa. Às vezes são coisas boas, às vezes são coisas ruins. Quando Jesus fala para essa mulher assim, ó, eu sou, eu fico imaginando um gatilho sendo acionado nela. Porque ela fala assim, peraí, eu sou? Eu sou, está na Torá que eu leio. Está na Torá que eu aprendi, está na Torá que me ensinaram. E quem ouviu um eu sou, foi Moisés. Moisés faz parte da minha história. Essa revelação de Jesus, progressiva, para a gente não se perder no caminho, e para Ele conseguir atingir o objetivo que Ele quer nas nossas vidas, é muito importante. Porque o eu sou se revelou em todo o Antigo Testamento e também se revelou no Novo Testamento e continua se revelando para nós. Como? Olha, se você precisa, Ele é a tua provisão. O eu sou a tua cura, eu sou a tua provisão, eu sou o teu ajudador, eu sou o teu abençoador, eu sou o teu pai, eu sou o teu cuidador. O eu sou continua se revelando para nós até hoje, irmãos. A medida da nossa necessidade é a medida com a qual Ele se revela para nós. Há uns 2 anos atrás, a pastora Rita, que hoje mora na Argentina, ela comentou sobre isso. As facetas de Jesus. E quando ela precisou que Ele fosse o Deus da cura, Ele foi o Deus da cura na vida dela. E eu tenho certeza, irmãos, que na sua vida você já viu o eu sou se manifestando de diversas formas. E qual que é o intuito aqui? Te resgatar que o grande eu sou continua sendo o grande eu sou. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, se a Bíblia diz, eu acredito. Se a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem Ele parou o sol, Ele abriu o mar. Ontem Ele curou o cego, Ele fez o aleijado andar, Ele fez o surdo ouvir. Hoje Ele continua fazendo isso, irmãos. Se a Bíblia diz, eu acredito. Porque Ele é o grande eu sou. 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram. Olha que coisa maravilhosa. Ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher. Diga assim, ficaram surpresos. A Bíblia diz que eles ficaram surpresos porque Jesus estava falando com uma mulher. Agora imagina se eles soubessem o contexto todo, então. Não era qualquer mulher. Era uma samaritana. E não era só samaritana, era uma mulher divorciada. Ou, sei lá, vamos usar essa palavra divorciada. E não era só divorciada. Era 5 divórcios. E não era só 5 divórcios. Estava em outro relacionamento que o cara não queria firmar compromisso com ela. Imagina o choque que eles teriam. Por isso que é importante, tem coisas que Jesus tira a gente de cena para que Ele possa fazer as coisas, porque senão não vai dar bom. Mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer? Ou, por que conversa com ela? 28. A mulher deixou sua vasilha de água, ou as traduções mais antigas, seu cântaro de água, junto ao poço, e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida, irmão. Ai, mulheres, me perdoa, tá? Jesus falou tudo o que ela fez na vida, mas é mulher, né, irmão? O poder da evangelização aumenta. Você achou que ia falar outra coisa, né? Será que não é Ele o Cristo? Lá, acho que o 28, Vitória. A mulher deixou a sua vasilha de água junto ao poço, ou seu cântaro, irmão. Aquela mulher, eu não sei se eu consigo contextualizar para você, mas imagina ela com uma vara nos ombros, chegando com um cântaro na frente, outro cântaro atrás. Ela chega naquele poço para poder... Seria mais um dia para ela de ir lá buscar água naquele poço. Só que ela tem um encontro com o Messias. E quando ela entende que ela teve um encontro com o Messias, ela larga tudo aquilo e volta correndo para a cidade para poder pregar o evangelho para aquele povo. Eu quero usar uma situação hipotética aqui na minha e na sua mente. Você vem comigo? Meia dúzia vem, vai dar bom. Vamos supor que da casa dela até o poço, ela gastou ali, sei lá, 20 minutos. Vamos supor que a resenha dela com Jesus gastou meia hora. Se bem que se ela falou que Jesus contou toda a história dela, foi mais. Mas vamos lá, meia hora.
30 minutos com 20 minutos, quanto dá? Supletivo, quanto que dá? 50 minutos. Só que a Bíblia fala que ela voltou correndo para o povoado. Então eu vou supor ali que ela gastou 10 minutos para voltar correndo, porque ela já não tinha mais canto, ela foi só corredora, tá vendo? A Bíblia, irmãos, a Bíblia orienta a gente a correr. Correr. Então vamos supor que foi 20 minutos para chegar no poço, meia hora de conversa com Jesus e mais 10 minutos para voltar correndo. 1 hora. Irmãos, 1 hora antes, aquela mulher chegava naquele poço, ou melhor, ela saía da cidade dela como uma das mulheres pecadoras, rejeitadas, humilhadas. Se você quiser considerar uma adúltera, uma prostituta, uma rejeitada, ela saiu com esse tipo de estigma. 1 hora depois, ela volta como uma grande evangelizadora. Aí eu te pergunto, e se ela não fosse buscar água nesse dia? E se ela ficasse pensando assim, tô com dor de cabeça, chovendo, né? Não vou buscar água hoje não. E se ela chamasse a vizinha e falasse assim, vizinha, vai no meu lugar hoje lá, amanhã eu vou para você. E se nesse encontro ela não ficasse prestando atenção naquilo que Jesus está falando para ela, e ela falasse assim, nossa, meu primo tinha que estar aqui ouvindo o que Jesus está falando. Porque às vezes até diante de Jesus a gente falta um encontro. Porque a gente está preocupado em outras fontes ainda. 29. Ela começa a evangelizar a cidade. 30. Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Só eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos. É outro choque aqui. As pessoas saíram do povoado para vê-lo. Nós estamos falando de um testemunho de uma mulher. Jesus estava confiando o seu chamado messiânico a uma mulher. Ele institui um novo modelo de culto e adoração. Fala para a mulher, em qualquer lugar, importa que vocês adorem em espírito e em verdade. E ele se revela como Messias para ela. Ela entende. Aquilo que Nicodemos não entendeu, ela entendeu. E ela sai desesperada para poder pregar o evangelho. Numa época em que a fala da mulher não era considerada válida, o testemunho então muito menos, e falar acerca de um Messias, que está judeu e está samaritano esperando, irmãos. É muita loucura, é muita ousadia dessa mulher. E sabe o que é interessante? As pessoas ouvem ela. Ouvem tanto ao ponto de ir para lá onde Jesus estava. 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. Isso aqui vai quebrar a gente de um tanto. Quem se considera discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão, só quem se considera discípulo de Jesus, só para saber. É você que não levantou a mão, legal pela tua sinceridade. Mas agora quem é discípulo de Jesus aqui, irmãos? Nós vamos apanhar agora. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Rabi, coma alguma coisa. 32. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. 33. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? 34. Então Jesus explicou, o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Por muito tempo, eu usei desse tipo de interpretação. Acredito que não está errado, tá? Mas só para você entender. Quando Jesus fala assim, olha, o meu alimento, ou algumas traduções dizem assim, o meu prazer é fazer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quem gosta de comer aqui? Comer é bom, né, gente? Se for carne, então... Se for uma Angus, então, Pierre... Oh, Jesus! Jesus está falando assim, olha... O que sacia a minha fome, o que me dá prazer de verdade, é fazer a obra do meu Pai. E está certo isso. Só que essa é a continuação da primeira frase dele.
E qual que é a primeira frase dele? Volta ali, Vitória, por favor. Acho que é o 32. Ele respondeu para os discípulos: eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. E o 34, vamos lá. 34. Carregando. 34. Carregando. Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Vamos lá, só para você entender. Primeira frase e segunda frase, vamos juntar ela? Ele está falando para os discípulos dele: eu tenho um alimento que vocês ainda não conhecem. E qual que é esse alimento? Fazer a vontade daquele que me enviou, o Pai, e terminar a obra de quem? Do meu Pai. Jesus está falando isso para os discípulos que já estavam caminhando com ele. Discípulos estes que outrora queriam tacar fogo em Samaria. Discípulos estes que perguntavam para ele assim: ei, Jesus, quando chegar lá na eternidade lá, quem vai sentar à tua direita e quem vai sentar à tua esquerda? Eu já quero o meu lugar garantido aí. Discípulos que já estavam vendo os milagres, os testemunhos, que estavam vendo, irmão. Paralítico andando, surdo ouvindo, o mudo falando, o cego enxergando, os mortos sendo ressuscitados. E Jesus está falando assim: olha, vocês estão andando comigo esse tempo todo e não entenderam que o que me sacia, o que me dá prazer, é fazer a vontade do meu Pai e terminar a obra que Ele começou. Vocês estão caminhando comigo há muito tempo e ainda estão preocupados com o alimento físico, enquanto eu estou preocupado com o alimento espiritual. Eu estou querendo saciar a fome de muitas pessoas e vocês não entenderam isso. E sabe o que é mais intrigante? A samaritana entendeu. Tanto é que ela foi desesperada a pregar. E sabe o que é pior ainda? É os próximos versículos. 35. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Eu acho que eu vou terminar aqui. Nenhum ar, credo. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Jesus, Ele é muito inteligente, Ele é muito... eu não consigo achar a palavra que eu gostaria de usar aqui. Mas Ele sabe cutucar no lugar correto, irmãos. Ele está dizendo assim: ó, vocês não sabem qual que é a vontade do meu Pai. Vocês não sabem qual que é o que agrada meu Pai. Apesar de vocês estarem andando comigo. Mas se a gente pudesse contextualizar, tipo assim, mas sabe o que é engraçado? Vocês sabem a época da colheita. Vocês olham e falam assim: daqui 4 meses vai ter colheita. Irmãos, e é errado saber a época da colheita? Não é. Vamos trazer para os nossos dias. Sabe o que é engraçado? Você sabe falar sobre política. Você sabe falar sobre religião. Você sabe debater argumentos, porque você estudou. Você sabe falar sobre o seu trabalho. Aliás, você fala demais sobre o seu trabalho. Você sabe falar sobre faculdade, você sabe falar sobre moto, sabe falar sobre Instagram, TikTok, não sei o que, Mas sabe o que é engraçado? Você não consegue ver que os campos estão brancos já. Ó. Os campos estão maduros para a colheita. Desperta. Fecha essa porta. Os campos estão maduros. E eu fico imaginando que quando ele fala assim: os campos estão maduros, ele está apontando para aquela mulher, descendo, chegando no povoado, contando o testemunho, e o povoado vindo correndo. E ele falou: olha, os campos estão maduros, eles estão desesperados. Vocês acabaram de descer lá para comprar comida e não estão trazendo os frutos que essa mulher está trazendo. Irmãos, isso aqui é para nós. Mas se a gente continuar se comportando como Nicodemos, a gente também vai sair daqui essa noite, igual Nicodemos. Mas se a gente se comportar com humildade, como essa mulher samaritana, Andradina é pequeno para nós. Porque se uma mulher foi capaz de evangelizar uma cidade, imagina o que uma igreja é capaz de fazer. Você pode ficar de pé? Como o horário já está avançado, eu não vou te chamar para vir aqui à frente, não. Mas eu gostaria de que você fechasse seus olhos agora. E que você fizesse uma autoanálise sobre como tem sido o teu comportamento, sobre
Aonde você tem buscado saciar a sede da tua alma e do teu espírito? Pastor, mas eu tenho buscado saciar a sede na igreja. Está errado. Está errado. A tua sede tem que ser saciada em Jesus. Em Jesus. Porque assim como Jesus disse para aquela mulher, de repente essa água pode parar, mas a dele não, nunca para. De repente a sede está sendo saciada num relacionamento. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. O convite é para você saciar sua sede em Cristo Jesus. Fecha seus olhos, por gentileza. Tem algumas perguntas a fazer. Existe alguém aqui que gostaria de reconciliar com Jesus? Um dia você falou assim, poxa, eu já bebi dessa água, mas eu me distanciei desse poço e agora eu entendo por que eu estou com tanta sede. Tem alguém que gostaria de renovar sua aliança com Jesus? Voltar para Jesus essa noite? Existe alguém? Se tem, levanta uma de suas mãos, a gente vai orar por você. Não? Tem alguém que gostaria de entregar sua vida a Jesus nessa noite? Nunca fiz uma oração de entrega e eu gostaria de fazer essa oração, reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. Tem alguém? Se tem, levante uma das suas mãos. Não? A terceira pergunta é com você mesmo que reconhece que buscou saciar a sede em outros lugares, mas hoje decide de uma vez por todas: Jesus, eu não vou mais saciar a sede em outro lugar. É só o Senhor. É só o Senhor. O trabalho não vai mais me roubar. Os estudos não vão mais me roubar. As preocupações não vão mais me roubar. A ansiedade não vai mais me roubar. Nada vai me roubar. Porque o Senhor quebrou tantos protocolos para me alcançar. E nessa noite eu quero quebrar o protocolo do meu orgulho, da religiosidade, da minha hipocrisia. E eu quero dizer para o Senhor: eu tenho sede. Eu estou com muita sede. Se você é essa pessoa, comece a orar no teu lugar. Nós vamos adorar o Senhor também. Mas que você não saia daqui como um Nicodemo. Saia daqui como uma mulher samaritana. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Jesus. Sem ouvir, e me ofereceu de uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu de uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não preciso
voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Eu quero encerrar dizendo que às vezes, irmãos, a gente está procurando também saciar a sede em fontes lícitas. Por exemplo, o poço de Jacó não era fonte ilícita, era lícita. Eles acreditavam que aquilo ali era um lugar bom. Só que hoje a gente ainda levanta poços de Jacó. O pastor é um poço de Jacó. A igreja é um poço de Jacó. A denominação, quando eu digo igreja, eu digo a denominação é um poço de Jacó. O teu pregador favorito no YouTube é um poço de Jacó. A tua banda favorita no Spotify é um poço de Jacó. Eu estou falando isso com muita propriedade para você. Porque de repente nós nos pegamos em demandas que a gente procura, sabe quando você está com um momento difícil? E você procura todo mundo. E você sabe que você tem uma fonte certa para correr atrás. Mas você procura todo mundo. Você ouve todo mundo. Quando você está para explodir, você fala, Deus, ninguém conseguiu me ajudar, eu tenho que ir para você mesmo. Aí você vai, cara. Quando na verdade era o caminho inverso. Você devia procurar Deus primeiro, a fonte correta primeiro. E era Ele quem ia te direcionar. Se é que Ele ia te direcionar para outras pessoas depois você poder procurar.
Mas a gente está fazendo o caminho inverso. Mas são fontes lícitas, mas não é o Cristo. São fontes lícitas, mas não é a fonte que jorra para a vida eterna. O Cristo, somente o Cristo tem a fonte que sacia a nossa sede. A gente não quer saber de mais nenhuma outra água. Recebe essa palavra no teu espírito, por favor, e que você consiga continuar vivendo ela, mastigando ela e fazendo com que elas alcancem o povoado de Samaria. Olhem para o alto, vejam, os campos estão maduros.